Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertech está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertech, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.
Boa tarde, quero dar boa tarde a todos que estão aqui conectados conosco online, nessa tarde do dia 6 de outubro de 2021, e sejam igualmente bem-vindos aqueles que vêm assistir essa gravação mais tarde. Eu me chamo Celeste Queiroz, sou a vice-presidente da Comissão Brasileira de Recursos e Reservas, e hoje eu tenho a honra de estar aqui para moderar o 12º painel da Exposibran 2021. A Exposibran 2021 é uma iniciativa inovadora do IBRA. Seu propósito é posicionar o setor mineral como impulsionador da retomada econômica do Brasil por meio de ações concretas. Esse nosso evento virtual, ele conta com alguns patrocínios: Anglo América, Mosaic, ArcelorMittal, Nexa, Ubertec, Uzi Minas, Vale, Vale Verde Apian, Kinross, Alcoa, Baumin, Anglo Gold, Samarco, Gerdau, Cedro Mineração, Volvo CE e Shell. Obrigada a todos pela presença e aos patrocinadores por viabilizar esse evento. E para compor a mesa de palestrantes que debaterão conosco o tema Políticas de Fomento à Pesquisa Mineral no Brasil, foram convidadas 4 personalidades ilustres do setor mineral brasileiro. O Dr. Esteves Pedro Cônego, presidente do Serviço Geológico do Brasil, estará sendo representado pelo assessor da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais, Dr. Gilberto Dias Calais. Senhor Marco André Gonçalves, presidente do Conselho da ADIMB e executivo da Codelco. Teremos também João Luiz Nogueira de Carvalho, diretor-presidente da Geosol e diretor da BPM, e o Dr. Antônio Carlos Tram, presidente da CBPM. Então, quero agradecer a todos vocês pela disponibilidade de estar aqui para ter esse debate conosco. E para iniciarmos o debate, nós vamos convidar o Dr. Gilberto Calais. Dr. Gilberto, o senhor já trabalhou em diversas empresas e atividades do setor mineral, e hoje, além de pertencer à diretoria de Geologia e Recursos Minerais, como mencionado na apresentação, o senhor também é coordenador do programa Plataforma de Suporte ao Planejamento de Pesquisa e Produção Mineral. Qual a sua perspectiva do tema desse painel? Quais têm sido as principais contribuições da CPRM para fomentar a pesquisa mineral no Brasil? Por favor. Boa tarde a todos, os cumprimentos aos colegas debatedores. As contribuições, quer dizer, da CPRM, o papel fundamental da CPRM no que diz respeito ao fomento à pesquisa mineral, ao estímulo aos investimentos em pesquisa mineral, se reside exatamente na geração e disseminação de conhecimento geocientífico e geoeconômico, né, base fundamental para a programação, planejamento, né, de projetos de exploração, ou seja, de prospecção e pesquisa mineral. Portanto, a atividade da CPRM está, digamos, na base de toda a cadeia da indústria mineral, né, energiza, potencializa toda a cadeia. Então, essa a nossa primeira visão que gostaríamos de colocar sobre o papel da CPRM em termos de fomento à pesquisa mineral. O senhor tem o material, não tem, para compartilhar conosco? Vou pedir ao pessoal para apresentar. Pronto. Assim você pode ficar à vontade com a sua apresentação. A apresentação que faremos aqui rapidamente, né, e com a honra e satisfação de representar aqui o nosso presidente, doutor Esteves Pedro Cônego, que teve uma pequena exposição nessa manhã, e me solicitou, através da diretoria de Geologia e Recursos Minerais, doutor Márcio Remédio, né, solicitou que eu representasse essa oportunidade. Então, com grande satisfação, vamos então prosseguir. A próxima, por favor. É importante... Pode passar, por favor? Celeste, eu tenho a impressão que o comando é de vocês aí, né? Isso. Perfeito. É importante lembrar, em primeiro lugar, conforme eu acabei de dizer, né, que o papel fundamental do Serviço Geológico do Brasil, né, é a geração e disseminação de conhecimento. Evidentemente, acho que toda a audiência já tem essa noção. Podemos passar para o próximo, por favor? Nós vamos abordar aqui 3 tópicos fundamentais, né, na realidade, a questão dos dados e informações geocientíficos e geoeconômicos, um breve comentário sobre a plataforma de planejamento à pesquisa e produção mineral, que é uma iniciativa recente, que tem que potencializar ainda mais essa missão da CPRM, do Serviço Geológico do Brasil, e nas unidades finais nós vamos focalizar basicamente qual seria a nossa visão sintética sobre os estímulos à exploração mineral. Ok? Próximo, por gentileza. Então, dando uma ideia muito ligeira, quer dizer, do recorte básico desse
painel, né? Os levantamentos geológicos, né? Essa ilustração nos mostra, né, que o Brasil está recoberto em cerca de 50% do seu território com mapeamento geológico de 1 para 250 mil, né? E 1 para 100 mil com cerca de 26%, e com cerca de 3% coberto em 1 para 50 mil. Né? Os escudos pré-cambrianos têm sido priorizados, né? As áreas não amazônicas com conhecimento econômico, têm conhecimento econômico, geológico e geoeconômico mais avançado, né? 60% da Amazônia está com conhecimento geológico ainda em escala de reconhecimento, né? Então, essas são algumas questões. Outra questão relevante a colocar é que em algumas experiências de entendimento, de cooperação com alguns estados, citamos aqui, por exemplo, o caso de Minas Gerais e da Bahia, mas, obviamente, em outros estados também já existiram cooperações, né? E hoje uma das linhas em que a CPRM está bastante focada, né, é em buscar, né, para, digamos assim, como meio de acelerar o processo de geração de conhecimento geológico, né, buscar uma maior cooperação e integração com os estados. O próximo, por favor. Por gentileza. Aqui só mesmo para dar uma noção muito rápida, né, das várias etapas, né, da geração do conhecimento geológico ao longo dos 52 anos de existência do Serviço Geológico do Brasil, né? Então, aí estamos já uma visão assim, muito rápida, né, da evolução ao longo do tempo dos recobrimentos geológicos no Brasil. Próximo, por favor. Também é importante lembrar a questão das cartas de anomalias, que hoje é um foco bastante relevante, né, nas atuações da CPRM, do Serviço Geológico. Como exemplo, aqui é o norte do Mato Grosso, nova fronteira exploratória, né, onde tem sido um esforço bastante intensivo, né, e os resultados, conforme a própria ilustração já evidencia, né, já temos resultados importantíssimos, quer dizer, a disseminação dos conhecimentos geológicos, né, dos recobrimentos realizados, né, exerceu uma influência muito forte no fluxo de novos requerimentos de pesquisa, que é uma prova inconteste da importância do levantamento básico como fator de estímulo, né, à pesquisa mineral. Próximo, por favor. Também, em termos de levantamentos geoquímicos, né, é importante lembrar que o país tem 60% já da sua área já recoberta, né, com o equivalente a 5 milhões de quilômetros quadrados, levantados com coleta de sedimentos de corrente, concentrados de bateia. Aqui alguns outros indicadores, neste dashboard, né, alguns outros indicadores relativos aos recobrimentos geoquímicos. Né. Próximo, por favor. Então, em termos de avaliação do potencial mineral e modelamento prospectivo, é importante dizer que vários informes têm sido gerados, né, relatórios, artigos, informes de recursos minerais, aí alguns quantitativos do número de informes gerados, insumos minerais para a agricultura, por exemplo, têm sido focados, uma das prioridades em que a CPRM tem concentrado as suas atividades, minerais estratégicos e críticos, entre eles os minerais da transição, aplicados, utilizados na transição energética, né, e algumas outras questões relacionadas às rochas e minerais industriais, né, metalurgia regional, províncias minerais e novas fronteiras exploratórias. Próximo, por favor. Importante lembrar que, né, acho que passando um pouco assim, a visão estratégica, né, que a missão fundamental da CPRM, que é investigar, né, as potencialidades geológicas, trabalhando sobre o meio físico, né, é um processo de avaliação que é conectado com um outro processo de identificação de necessidades. Quer dizer, a CPRM procura orientar estrategicamente a sua atuação de acordo com as demandas de mercado e com os anseios da sociedade. Então, é muito importante que haja essa permanente interação dentro do processo de avaliação, digamos assim, né, que haja essa interação entre a atividade de investigar potencialidades, gerar geologia, gerar conhecimento geológico, geocientífico, né, com os anseios da sociedade. Mas não para por aí, porque, obviamente, como um instrumento de política pública do Estado brasileiro, né, a ação da CPRM está conectada com a promoção do desenvolvimento. Então, nós procuramos, nessa singela ilustração, dar exatamente essa visão, né, que a CPRM está cada vez mais conectada com essa visão de
fazer com que os conhecimentos gerados e disseminados, né, sejam exatamente orientados para a seleção de oportunidades, né, e conectados com outros estímulos a investimentos, quer dizer, combinadamente com outros estímulos que são requeridos, além da própria geração do conhecimento, né, isso que será o fator, digamos assim, promotor do desenvolvimento. Então, trata-se, portanto, de perceber um sistema em dois subsistemas, um subsistema de avaliação, um outro subsistema de promoção. A CPRM está conectada com essa visão de promover o desenvolvimento. A próxima, por favor. Um ponto importante a ressaltar, né, e essa ilustração nos dá uma visão muito ligeira, com a ilustração da S&P, né, que se refere à distribuição dos investimentos em exploração no mundo. Nós sabemos que o Brasil tem tido uma participação, né, diminuta, de apenas 3% do total dos fluxos de investimentos que se destinam à prospecção e pesquisa mineral no mundo. É bastante reduzida essa participação, né, comparativamente a outros países de potencial geológico equivalente ou de extensão territorial equivalente, né? Alguns países, inclusive Chile, Peru, né, têm atraído investimentos em escalas, em fluxos, né, bem mais intensos, bem superiores àqueles que se mobilizam para o Brasil. Então, quer dizer, um dos desafios fundamentais, né, é criar os estímulos, ou seja, as medidas de fomento à pesquisa mineral que contribuam para alargar, né, aumentar, né, essa participação do Brasil nos fluxos internacionais de investimentos em prospecção e pesquisa mineral. O próximo, por favor. Um ponto importante agora a ressaltar, quer dizer, lembrar que a plataforma de suporte ao planejamento da pesquisa e produção mineral é uma iniciativa relativamente recente, iniciada há um ano e pouco, na CPRM, mas está conectada com uma série de outras estratégias do Serviço Geológico do Brasil e, em essência, né, essa iniciativa vem, conforme eu disse antes, potencializar, né, vem intensificar as ações da CPRM no sentido de gerar e disseminar conhecimento, né, geocientífico e geoeconômico necessário para o estímulo à pesquisa mineral. Né? Nesse esforço da plataforma, né, é importante lembrar que esse esforço está sendo desenvolvido em cooperação com a SGM, a Secretaria de Geologia e Mineração, e com a ANM, mas também com a participação de uma série de outras entidades que paulatinamente estão sendo contactadas, com as quais estamos discutindo essa temática da plataforma, né, e buscando eixos de cooperação. Eu posso citar, por exemplo, já estamos reunidos, né, já tivemos uma série de reuniões de cooperação, estudando cooperações com a IBGE, com o IBRAM, com a BPM, a DIMB, com a ANEPAC, né, com o CETEM, agora mais recente, já tivemos agora também, na semana passada, uma primeira reunião com o BNDES. Então, nós estamos avançando com uma série de entidades, paulatinamente, mas buscando exatamente essa cooperação que promove uma integração de várias bases de dados. Esse é o fundamento da plataforma, integrar várias bases de dados, né, num sistema online, né, num sistema que incorpore, né, o estado da arte em termos de data science, em termos de tecnologia de informação, né, garantindo um acesso facilitado e bastante ágil a qualquer usuário, que terá na plataforma um hub, né, de informações, onde se concentrarão todas as informações requeridas e, obviamente, um link direto para toda e qualquer outra instituição, né, que a entidade, que o usuário possa requerer. Próximo, por favor. Importante lembrar que uma das iniciativas associadas à plataforma, não é exclusiva da plataforma, porque ela abrange todo o Serviço Geológico do Brasil, é um acordo de cooperação técnica que foi desenvolvido, né, já nesse contexto do desenvolvimento da plataforma, né, mas foi desenvolvido, então, um acordo de cooperação técnica bastante detalhado. Temos 4 planos de trabalhos anexados a esse acordo, está em vias finais de formalização, é uma grande conquista, acho que, de certa maneira, individualmente, independentemente da plataforma, esse acordo responde a antigos anseios, né, da comunidade, dos profissionais, das entidades do setor, que era ver essa integração mais estreita entre essas entidades básicas do governo federal, né, na área mineral. Próximo, por favor.
Bom, é importante lembrar que, além da outra importante licença. iniciativa do Serviço Geológico do Só Brasil, tentar pro tem tempo, sido tá? o Centro de Ciências Aplicadas, né, nos quais as principais linhas de pesquisa estão aí assinaladas. Então, são áreas de fronteira, de conhecimento, em que a CPM está se preparando para o futuro, ou tenta preparar o Brasil para o futuro, com uma série de iniciativas de largo efeito, né? A próxima, por favor. Por último, para concluir, né, fazendo aqui exatamente uma síntese da nossa visão sobre os mecanismos de estímulo a investimentos em exploração mineral, destacamos ali, portanto, aquela ação que nós julgamos no Serviço Geológico do Brasil de capital importância, não apenas por ser a missão própria e principal do Serviço Geológico, mas por entender que cada vez mais a geração e difusão de conhecimento geocientífico e geoeconômico, né, ascende, né, amplia o seu papel dentro dos demais fatores que condicionam a estimulação de investimentos. Certamente, questões também de ordenamento territorial, que, por sinal, também tem uma conexão muito forte com os objetivos da plataforma, né, e também com o papel da CPRM. Portanto, o ordenamento territorial, quer dizer, na busca de reduzir os grandes conflitos de ocupação territorial, como são a questão das áreas de restrição, né? Então, quer dizer, esse é um problema também sério, e no mundo inteiro esse é um problema que condiciona investimentos em exploração. Nós temos o desafio de avançar nesse tema, né? Sistemas políticos, pois é, obviamente, também a existência de um sistema político sólido e estável é também um fator de competitividade na atração de investimentos em exploração, a manutenção, a preservação, né, de uma economia estável e de boa integração ao contexto mundial é outra sinalização importante para a atração de investimentos. A questão da regulação, seja ela a própria regulação minerária, ambiental, tributária e outros mais, mão de legislação trabalhista, enfim, várias áreas regulatórias, né, condicionam, estimulando ou desestimulando os investimentos em exploração mineral. Questões de infraestrutura, principalmente de transporte e energia, mas também as infraestruturas sociais, habitação, saneamento, etc. Tudo isso, né, está no olhar do investidor quando decide investimentos. Certificação de recursos e reservas, aqui falando, inclusive, de uma medida que o Brasil avançou sobremaneira, uma conquista importantíssima, né, porque pela certificação, pela existência de um modelo de certificação de recursos e reservas, nós abrimos um corredor, abrimos um gate, né, para acessar uma série de outras medidas de estímulos, né, acesso a capital de risco, né? Acesso a fontes de capital de risco, é também outra questão, sobre a qual também várias entidades, inclusive o IBRAM, estão empenhados, né, na busca de soluções, né? E até mesmo uma questão aparentemente pontual, mas de grande relevo também, nós podemos aqui relacionar a questão da aceitação de direitos minerais como garantia de investimentos. Isso também está naquela agenda regulatória da ANM, né? Então, quer dizer, o Brasil está avançando em várias frentes, mas os desafios ainda persistem, nós temos que ampliar ainda mais esses esforços, né? Com isso, acho que a gente encerra aqui essa apresentação, e mais uma vez manifestando a minha satisfação e a honra por substituir aqui o doutor Pedro Conal, né? Me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada pelas suas colocações. A gente tem certeza que vão ser insumos importantes para o debate, mas a gente precisa ficar atento ao tempo, se exceder um pouquinho. Caso contrário, a gente não vai ter tempo justamente para o debate, né? Então, quero agradecer e a gente prossegue tocando no assunto no debate. Queria agora convidar o doutor Marcos André, me permita tomar a liberdade de chamar pelo nome, já que a gente se conhece há tanto tempo. Marco, você não só preside o Conselho da Agência para Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, e foi também o fundador e o primeiro presidente da CBRR, mas você já tem uma longa experiência em mineração, não apenas no Brasil, mas também em outros países com mais tradição de mineração. Além disso, tendo nos últimos anos, né, da sua carreira ocupado cargos executivos, tanto em júnior quanto em majors, eu acho que essa experiência toda te coloca numa posição muito interessante para comentar sobre qual que é a sua perspectiva sobre o tema do nosso painel aqui. Por favor, a palavra é sua. Olá, Celeste, obrigado aí. Obrigado ao IBRAM mais uma vez pelo convite, pela oportunidade da minha pessoa e consequência da DIN estar presente aqui. Eu fico muito feliz com um painel, né, que vem com esse título forte, Políticas de Fomento à Pesquisa Mineral no Brasil.
A ADIMB, como vocês podem ver, é uma entidade já atuante especificamente com DNA de pesquisa mineral, né? Nós temos realmente uma frente de atuação, eu diria que praticamente exclusiva em pesquisa mineral, e o tema é muito amplo. Claro que nos 10 minutos eu busquei fazer, como vocês podem ver no slide a seguir, que vai ser o guia aqui da apresentação. Eu procuro mostrar aqui o que a ADIMB entende por áreas, por eixos de interesse para contribuir com o debate, para contribuir, sobretudo, com a atualização de políticas de fomento no setor, principalmente atingindo aquele grupo de atores, né, são os atores que, em sua maioria, são os não produtores, né? O que nós podemos fazer? Nós estamos vivendo um momento muito interessante. Vale lembrar que, talvez, há pouquíssimos anos atrás, 3 anos, nós não tínhamos a Agência Nacional de Mineração, nós não tínhamos a modernização do código. Claro, existem iniciativas ainda para melhorar. Tudo o que eu falo aqui, ele está sempre dentro de um ambiente de respeito à comunidade, de boas práticas ambientais e micro, pequena, média, grande empresas de mineração, mas legalizadas. Estamos falando aqui, né, trabalho independentemente do tamanho da condição, mas dentro da legalidade. Eu acho importante, assim, não tratamos como exceção o que é legal, porque o que é legal é uma questão de polícia. Eu acho que, se vocês, por favor, a organização puder passar o próximo slide, mais um, por favor. Obrigado. Eu acredito que a ADIMB pode contribuir com 3 eixos principais do trabalho. Um eixo de padrões e métricas, né? Nós temos efetivamente validado esse avanço que o Kalash muito bem mencionou há pouco tempo, ou seja, nós temos uma CBRR, eu tive o prazer de participar com gente de primeira categoria em discutir, em avançar com a CBRR no Brasil. Nós temos efetivamente esse padrão validado e adotado pela autoridade reguladora, né? Eu acho que esses padrões internacionalmente aceitos são um grande passo para que nós possamos nos comparar com o que há de melhor, o que há de primeira divisão no mundo, Austrália, Canadá, principalmente. Eu trabalho para uma empresa chilena, eu vejo como é no Chile. Agora, além disso, é importante sempre dizer, os padrões valem para pequenas, médias e grandes empresas, produtoras e não produtoras, né? Nós temos sempre que pensar que, dentro de padrões e métricas, isso tem consequências. Isso tem consequências, por exemplo, nos mecanismos de fomento a financiamento da pesquisa mineral, ou seja, sistemas de incentivos, o flow through share canadense, incentivos fiscais, cadastros de projetos, por que não termos projetos certificados, não é? Por profissionais qualificados registrados. Então, isso é muito importante. Você ter um padrão é você ter uma âncora, é você ter melhores condições de dar respaldo ao seu inventário mineral, ao seu inventário de recursos de reserva, a qualidade dos projetos, evitar sua pegada, até pensando em termos de ambiente, evitar você repetir trabalho. CPRM, nós enxergamos que dentro da criação de uma rede de apoio ao financiamento de pesquisa mineral, que seria o nosso segundo eixo, você pode ter aí um ambiente virtual de projetos. Tive o prazer de reunir com o CPRM, eles estão fazendo um trabalho muito interessante, com a plataforma P3M, mas, enfim, é você ter um acesso, é você facilitar a ascensão do pequeno, do não produtor, a essas informações, é evitar trabalhos repetidos, é evitar essa enorme barreira à entrada, que é, sobretudo, ter acesso à informação. O que já passou, eu entendo que vamos melhorar da maneira que for possível, mas, efetivamente, as nossas unidades de conservação, as nossas diversas zonas com algum tipo de restrição a território, não há o que fazer agora. Se nós não as conhecemos antes de criá-las, agora não é o momento. Nós estamos discutindo aqui o para frente, o por vir. Então, dentro desses 3 eixos, padrões e métricas, criação de uma rede de apoio ao financiamento da pesquisa mineral,
né, com o trabalho conjunto das entidades setoriais, com o papel ativo das entidades estaduais de mineração, trabalho que a CBPM faz na Bahia. Eu acho que isso é muito importante, porque tudo que eu estou falando aqui pressupõe, claro, um papel ativo. Agora, eu não estou defendendo simplesmente, eu preciso ter mais Estado e menos um papel, vamos dizer assim, mais proeminente. O Estado tem que estar ali, tem que estar regulando, tem que estar sendo fiel da balança. Agora, nós também precisamos ter um melhor ambiente de negócios, né? Tem coisas interessantes e positivas acontecendo. Então, você já deu passo para a CBRE, você tem a ANM, nós estamos vendo a CPRM fazer um trabalho em cima de buscar uma proxy para um sistema que funcione e que seja acessível para todos os atores. Isso é muito importante. Agora, na terceira linha de fomento à pesquisa mineral, né? É necessário que a gente consiga chegar num denominador comum que nos permita replicar sistemas que funcionam no mundo afora, respeitadas as diferenças. Por que não um cadastro de projetos? Nós temos muita informação hoje existente que eu entendo que nós não conseguimos colocar essa informação para uso de uma maneira mais ampla, né? Informações que são prestadas pelas próprias empresas, não é mesmo? Eu acredito também que o direito minerário como garantia em qualquer etapa da vigência é algo que vai facilitar, principalmente para aquelas empresas não produtoras, incentivos via BNDES para custo operacional, né? Mais uma vez, falando de empresas não produtoras. Esses mercados, a gente não... Países que são aí fronteira estão na frente do setor, são sempre mencionados, Austrália, Canadá, a gente está toda hora falando, eventualmente Chile, é perceptível, eles têm uma cultura. Se nós fizermos uma consulta hoje, e é gratuito, qualquer um pode fazer no Google Trends, coloca lá mineração, pode botar em inglês, mineração, meio ambiente, clima e sociedade. Na Austrália, mineração é o que fica em primeiro lugar, como mais citado, em termos de busca. Isso diz muito do ambiente australiano para o setor. Eu acho que é uma informação muito real, porque é o próprio usuário que está consultando, é a sociedade que está consultando. Então, tem alguma lição para tirar daí. E uma lei geral do licenciamento ambiental que seja razoável, que não enxergue o pequeno, o não produtor, da mesma maneira que aquele ator que já tem uma operação em andamento. Eu acho que isso é muito importante. Eu entendo que existem iniciativas, né? Amanhã nós vamos de um lançamento, mas vinculado a isso, mas são pontos que, na opinião da DING, ela pode contribuir, a nossa entidade pode contribuir de maneira efetiva. Eu acho que elas se entrelaçam, no final das contas, você efetivamente contar com um padrão de declaração de recursos e reservas atual, né, que atende a princípios que estão aí alinhados, são as melhores práticas. Isso vai te permitir ter uma rede de fomento que compare coisas iguais, né, que possa analisar projetos em base a critérios, né, um critério único. Isso tudo é muito importante. No lado de como nós podemos avançar, eu tenho certeza que as outras demais entidades elas estão trabalhando com fóruns, ou seja, internamente, com diversas oportunidades, em diversas linhas de trabalho para preparação de alternativas. Mas, no caso da ADING, a gente enxerga que existe um potencial muito grande para atuação, especificamente nesses 3 eixos, padrões e métricas, que envolve certificação, envolve avaliação, envolve valoração de ativos minerários, num eixo de criação da rede de apoio ao financiamento de pesquisa mineral, ou seja, exatamente o que nós estamos conversando aqui, como é que nós fazemos isso, qual o papel das entidades. Isso não acontece se não tiver as entidades do setor trabalhando, se não tivermos aí um papel ativo das entidades estaduais de mineração que contribuem. Já tive o prazer de trabalhar com o CBPM e ver o trabalho que eles fazem lá, assim, muito interessante. Então, é algo que, na minha opinião, é comprovado.
e a CPRM como fiel depositário de informações e respaldos de pesquisa mineral, né? Quantas e quantas empresas já saíram do Brasil, e para onde foram esses testemunhos, né? Onde está essa informação? Porque nós temos, ao final de contas, muitas informações que, de maneira agrupada, não seria aí uma quebra de sigilo. Claro que a gente tem que respeitar tudo que já foi discutido ao longo dos últimos 2 anos, mas são pontos interessantes. E, por último, reforço, fomenta a pesquisa mineral e cidade de diversas maneiras. No lado financeiro, buscando replicar um sistema de incentivos fiscais ou abatimento do imposto de renda. Tem tantas maneiras de se pensar isso. Seu tempo esgotou, Marco. Tá, vou encerrar, Celeste. Por favor. Cadastros de projetos, certificados por TPS, existem tantas possibilidades. Mais uma vez, o direito minerário como garantia e incentivos para gastos operacionais e buscar uma lei geral de licenciamento ambiental que não coloca essa isonomia perniciosa, que é você comparar o pequeno que não produz com o gigante que opera, exporta e tem toda a cadeia. Esses seriam comentários, nós estamos abertos à discussão, eu agradeço mais uma vez. Celeste, passei pouquinho do tempo. Hein? Bem pouquinho, não tem importância. Eu quero te agradecer e a gente vai ter oportunidade de continuar nas discussões, até porque, como você mesmo falou, esse é um tema muito vasto. Então, assim, se deixar, todo mundo ficaria muito tempo falando. Então, me perdoe ter que interrompê-los. Eu vou convidar agora o João Luiz Carvalho. João Luiz também tem uma experiência muito interessante para compor esse painel, né, João? Há 30 anos atuando no setor mineral, então, além de ser presidente da empresa Geosol, ocupa a vice-presidência da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração. Então, acho que com essa experiência eu tenho convicção de que não é uma experiência apenas em tempo, né? Eu nem estou mencionando aqui o fato de você é membro de vários conselhos, né, de várias entidades. Então, toda essa experiência ativa, eu acho que também te dá uma perspectiva muito interessante, tanto do cenário atual quanto do futuro. Você pode compartilhar com a gente, por gentileza, João? Bom, primeiro, obrigado a todos pelo convite, né, e dar boa tarde a todos os participantes, né, meus colegas e os que estão nos ouvindo. Né. Acho que isso vai ser um bom debate, né. Realmente, a pesquisa mineral no Brasil, ela tem muito ainda a caminhar, né. Foi interessante a exposição do Gilberto, que evoluiu, o que o Marcos colocou, né, que nós temos que fazer, e realmente eu vou discorrer sobre esses assuntos e demonstrar o que realmente nós temos em comparação com os países que têm essa mesma característica mineral. Nós nos comparamos muito à Austrália e ao Canadá, né, que são 2 benchmarks, e países em dimensões territoriais e em variedades minerais, né? Então, não tem como não comparar a ambos. Eu vou começar, pode passar o primeiro slide. Bom, a importância da pesquisa mineral e da mineração no Brasil. Todos nós sabemos que elas são essenciais, estratégicas para o setor primário e secundário de qualquer sociedade, qualquer economia, né? Fornecem bens minerais como insumos para a indústria e transformação, agricultura, construção civil, logística, medicina, enfim, tecnologia, em todos os setores a mineração está presente, né? Cerca de 80 cadeias industriais utilizam insumo mineral no seu processo produtivo, né? No Brasil, segundo fonte do IBRAM, nós temos 180 mil empregos diretos. E para cada emprego direto que nós temos na mineração, nós temos em torno de 13 empregos indiretos. Então, isso dá um total de 2.340.000 empregos. E nos últimos anos, com a mineração veio a aquecer, né? Ela simplesmente demandou a oportunidade de empregos em todo o Brasil, principalmente nos estados mineradores, né? O próximo slide, por favor. Aqui nós temos um mosaico em relação à mineração. O que ela representa? Hoje a gente fala tanto das questões ambientais, mas a mineração ocupa 0,5%, né, do território nacional. Se nós formos ver as cidades, as localidades, enfim, onde a população habita, é imensa, inúmeras vezes maior que as áreas ocupadas pelas minerações. Quando eu falo de mineração legal, não daquelas invasões, vamos dizer assim, os garimpos que se dizem minerações, né? O volume de produção no Brasil é em torno de 2 bilhões de toneladas ano, né, no setor mineral, que gera 32 bilhões de estado em 2017, né? E nós temos em torno de 28 bilhões em exportações, que geram nos portos brasileiros 400.000 toneladas embarcadas. Imagina a movimentação e a geração de emprego até na ponta da cadeia, que são os embarques, né?
Próximo slide, por favor. Bom, óbvio que para se fomentar a pesquisa mineral do Brasil, nós precisamos da melhoria do ambiente institucional na pesquisa e na mineração. Então, se faz necessária a publicação imediata de edital das áreas em disponibilidades pela ANM, as ditas ofertas públicas, aprovação da resolução da ANM sobre o Sistema Brasileiro de Certificação de Recursos e Reservas. O Marcos André falou muito bem sobre essa questão, né? Direito minerário como garantia. É um empreendimento, gente, é um recurso, tem um recurso é reserva. Se esse recurso é reserva, ela é aprovada, comprovada, ela pode ser dada em garantia para se alavancar o empreendimento mineral. Isso é comum nos países onde a mineração está algumas décadas à nossa frente em termos de produção, né? Digitalização dos processos de direito minerário pela ANM e não contingenciamento na LOA. Recomposição dos técnicos do quadro efetivo de servidores da ANM, né? Imaginem só a dimensão territorial do Brasil e imaginem como que a fiscalização, né, e o acompanhamento por parte da ANM acaba sendo deficitário e prejudicado pela falta dos técnicos e, às vezes, até tecnologia. Por que não recadastrarmos de forma que possamos ter, como tem um cadastro no agronegócio, cadastrar todas as áreas minerais e aí fazer fiscalizações através de recursos e tecnologias e, obviamente, com um quadro devidamente treinado para isso. Isso é possível no Brasil se fazer, né? Falta mais realmente direcionar um pouco do investimento que vem da própria arrecadação mineral da CEFEM, que vem crescendo nos últimos anos, estão novamente querendo aumentar a CEFEM, né? E pegar esse recurso e colocar no próprio setor, né? Isso vai fomentar mais ainda o setor mineral. O próximo, por favor. Propostas e medidas ambientais. É incrível, né? No Brasil, para se licenciar uma área para fazer pesquisa mineral, né, que eu posso fazer uma analogia, tirar o nosso sangue, né, levar no laboratório e fazer uma análise. Se você fazer uma pesquisa mineral, você precisa de uma pequena área desmatada, pequenos acessos, pequenas áreas que terão interferência do ser humano, né? E essas licenças, elas são tão complexas quanto a licença da abertura de uma mina ou a licença da liberação de local para se criar um bota-fora, uma área de deposição, enfim. Então, licenciamento simplificado quando aplicado à pesquisa mineral, sondagens e afins. Licenciamento simplificado se faz necessário para RCA, PCA, para projetos minerais cuja produção seja menor que 1 milhão de toneladas e fora da zona de impacto de comunidades ou projetos maduros, né, com IARIMA também tem uma licença simplificada. Aprovação tácita por decurso de prazo. Após 60 dias, se a manifestação do órgão licenciador de projetos mais de 1 milhão de toneladas 2 não der um retorno, que ele seja automaticamente aprovado. Isso é comum no Chile, é comum em outros países, né, e funciona muito bem, né? E assim que a gente consegue fomentar o setor, né? Licenciamento ambiental, desvincular a emissão da concessão de lavra da licença de instalação. São duas coisas bem diferentes, tem que ser deixado de forma clara para os órgãos reguladores, né? Próximo, por favor. Próximo slide. Obrigado. Proposta de medidas para a melhoria do ambiente de negócio. Novos mecanismos. Incentivo à pesquisa mineral com isenção ou postergação do prazo para pagamentos de tributos via mercado de capitais. Viabilização de bolsa de valores para a mineração no país. Você pega os países mineradores, nós vamos ver à frente, a quantidade de empresas de mineração e a quantidade de empresas listadas. Quando comparado ao Brasil, essa chega a ser desproporcional, né? Lá fora, né, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Chile e aqui no Brasil. Promina, incentivos a dispêndios em pesquisa, desenvolvimento e inovação e Fundo de Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Sustentabilidade Mineral. Extensão dos efeitos da Lei 11.478 de 2007 aos incentivos de infraestrutura para a mineração. É os chamados FIP, né? Tem FIP de energia, FIP de fundos imobiliários, FIP de infraestrutura, FIPs de saneamento, e não tem o FIP de investimento, de participação para a mineração. Vamos falar o FIP-M, né? Que seria fundos com captação e incentivos fiscais para serem investidos, né, os recursos em prospecção mineral e, obviamente, na evolução do setor mineral do Brasil, né? Próximo slide, por favor. Bom, aqui onde estão as comparações, né? Nós temos aí de forma clara onde estamos na produção mineral no contexto dos países produtores. Na última década, o Brasil reduziu a produção mineral
em termos de valores, em 20%, ao passo que a Austrália, nessa mesma década, subiu 100% e o Canadá 80%, né? Eu acho que isso é notório, é claro, né? E imagina a quantidade de empregos que nós poderíamos ter gerado, né? Recursos, riquezas, se nós tivéssemos, ao mínimo, continuado numa crescente de 10%, 15% nesse período, né? Ou 20%, que é que o vale, nós perdemos 20%, poderíamos ter crescido 20%, 30%, né? E, enfim, então chega a ser desigual a comparação com os outros países. O Brasil, das 55 companhias, apenas 5 são listadas, ao passo que no Canadá tem, na Austrália, 626 companhias listadas na Bolsa. Na Austrália, no Canadá, 1.290 companhias listadas na Bolsa. É simplesmente insano, né? Não dá para comparar realmente onde é que nós estamos, e a oportunidade que nós temos, para caminhar e o caminho que temos a fazer, né? O próximo slide, por favor. E aí, obviamente, o porquê, né? Por que na Austrália, né, tem aquela produção, no Canadá e no Brasil? Bom, na Austrália nós temos competitividade e justiça fiscal, né? Vamos dizer assim, clara, flexibilidade da legislação trabalhista. No Brasil, a legislação trabalhista, nós sabemos que ela ainda é da década de 40, apesar de ter tido uma modificação em novembro de 2017, mas ela continua, ainda tem a necessidade de uma nova regulamentação, uma flexibilização da legislação trabalhista, né? A Austrália tem fontes confiáveis e competitivas, energia, né? Regulação apropriada, apoio à iniciativa privada, né? No que eu digo em relação a recursos e incentivos para que se invista no setor mineral. E no Canadá, incentivo fiscal, regulação, geociências muito desenvolvida, né? No Canadá, em relação à mineração, todos nós sabemos disso, acesso às áreas, né, para se fazer pesquisa mineral, infraestrutura e tecnologia. E olhe que o Canadá é um país que praticamente funciona 6 meses ao ano, dependendo da área que nós trabalhamos. E o Brasil, né, nós temos um clima aqui que deveria propiciar o contrário, né? E o Brasil, o que nós temos? Complexidade, né, ambiental, licenciamento aqui, dependendo do projeto, 5 a 10 anos. E, nesse período, os projetos, eles amadurecem, o recurso que viria para o Brasil, eles amadurecem para outros países, né? Não, eu tenho 10 projetos para investir, 5 no Brasil, é que eu vou gastar 10 anos, então vou colocar em um projeto em outro país, onde eu vou ter um retorno mais rápido, né? Burocracia e previsibilidade de tributos, insegurança fiscal. Novamente, estão querendo aumentar a CEFEM, né? Já teve um aumento dela em 2018, e em 2021 fala-se novamente aumento da CEFEM. Tivemos a insegurança jurídica durante a Constituição e depois, em 1994, isso em relação ao setor mineral, né? E depois, novamente, em 2013 e 2018. Isso tudo leva a que as empresas que viriam investir aqui se afugentem do Brasil, né? Que são as Juniors Major Companies, que, obviamente, depois tornam os grandes projetos que aí temos, né? Próximo slide, por favor. Peço acelerar. Já só mais um. Tá, Bom, menos de 2 como minutos. mudar esse quadro para ultrapassar? Diversidade da produção, pluralidade empresarial, isentar pesquisa mineral e licenciamento ambiental, reduzir prazos, aplicação de regras razoáveis, incentivo fiscal à pesquisa mineral, acesso a capital privado, bolsa de valores e parcerias, obviamente, de desenvolvimento em PD no setor mineral. O próximo slide, por favor. Próximo. E aí, uma reflexão. Olha o advento, né, o crescimento da CEFEM, né, que ocorreu de 2013 para cá, né, e novamente estão querendo, através da PL 2337 para 2021, aumentar a CEFEM em mais 1,5 para alguns bens minerais. Isso realmente acaba trazendo uma fuga, né, de quem viria investir aqui no Brasil. Bom, essa é a colaboração que eu tinha para fazer nessa live. Agradecer a todos novamente, meu muito obrigado, e estamos abertos ao debate e a responder as perguntas que nos forem enviadas. Meu muito obrigado. A gente que agradece, doutor João, e na sequência a gente vai ter chances de retomar algum ponto que tenha passado muito rápido na hora dos debates, tá ok? Ótimo. Eu queria, então, agora, para a gente encerrar a parte, né, expositiva, fechando com chave de ouro, eu queria convidar o doutor Antônio Carlos Tran. Doutor Antônio Carlos Tran, doutor Tran, como seu conhecido, sendo presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, que é uma referência para todos nós do setor, né, como é que o senhor vê, como é que o senhor enxerga os desafios, né, de modernizar essa política de fomento à pesquisa mineral aqui no Brasil?
Boa tarde. Boa tarde a todos, companheiros. Quero, antes de mais nada, parabenizar a apresentação do João Luiz. Ele deu um show. Não fala mais de nada. Ele falou tudo que o IBRAM precisa falar, precisa fazer. Não só na pesquisa, mas no resto da atuação que tem que ser feita. Eu, considerando que o dito popular diz que os últimos serão os primeiros, vou chegar a ser o primeiro lá no Reino do Céu. Porque depois de tão brilhantes observações, não me cabe muito falar. Acho que o companheiro João foi na mosca em diversos problemas que atingem a nossa mineração. Ele só não falou da ausência de comunicação da mineração. É um ponto importante a se tratar. Aí tem um quadro com informações gerais sobre a nossa CBPM, mas o assunto que eu ia tratar era justamente 2 itens. Um já foi tratado pelos 2 companheiros que me antecederam, principalmente pelo João Luiz, quando ele trata do assunto do financiamento, quando ele trata da necessidade que as empresas pequenas e médias precisam ter, que é o nosso certificado de mineração, para ir para algum lugar. E o banco só empresta dinheiro a quem tem dinheiro. E a pesquisa, infelizmente, ela é muito maltratada nesse país. Não temos incentivo. Não tem incentivo de imposto de renda, não tem incentivo fiscal, não tem incentivo financeiro. É muito difícil uma empresa como a nossa, que para o ano está fazendo 50 anos, manter um trabalho intenso de pesquisa. Mas o que eu queria tratar, já que foi um assunto que não foi tratado, e sei que não é um assunto interessante de se tratar, que é o garimpo. Acho que, além de todos esses problemas que foram tratados com muita eficiência pelos 2 que me antecederam, nós temos um problema sério a enfrentar, que é o garimpo. O garimpo é uma necessidade social. Num país com o tamanho de desemprego que nós temos, com a tamanha desordem de sobrevivência, é uma necessidade. Mas o garimpo faz mal à nossa imagem, faz mal ao nosso Brasil. Então, o pessoal vai para lá e vai destruindo tudo que encontra pela frente. Mas o garimpo passou a ser uma atividade empresarial, ou seja, o dono da máquina, o dono do capital, está botando o miserável lá para trabalhar. Eu acho que, além da ANM, que não tem condições de fazer nenhum trabalho de fiscalização, porque não tem gente, porque não tem determinação política de o fazer, o Ministério Público do Trabalho precisa ir para lá. Porque o que nós vemos no garimpo é um trabalho escravo. São pessoas sem condição de sobrevivência, com a barriga esfomeada, que se arriscam para aquele tipo de atividade. Então, acho que nós temos que enfrentar esse assunto. Não sei como é o garimpo em outros lugares, eu considero a minha parte aqui. Nós temos diversas áreas de ouro que são garimpadas, arrasadas, onde alguns garimpeiros morrem no buraco. Então, esse é um assunto econômico, social e ambiental. E que a mineração, com a força que tem, ou que deveria ter, tem que tratar e enfrentar. Nós não podemos considerar que o garimpeiro é o antecipador da mineração.
Temos que acabar com essa história de licença individual. Nós temos que incentivar a cooperativa, mas temos que dar uma consciência profissional a essa cooperativa. Temos que dar condições financeiras para ela existir. E não apenas deixar o bonde correr solto. Não podemos. Não podemos nos permitir, se a gente não está conseguindo logística para a mineração que temos hoje, o que é que vamos fazer em terra indígena? Derrubar o resto? Não pode. Precisamos resolver primeiro os problemas que nós temos. Eu acho que essa é uma posição que nós temos que ter e tomar, porque não podemos nós, vocês estão vendo a fotografia aí do garimpo, não pode a mineração pagar o ônus dessa destruição do meio ambiente. Não pode pagar o ônus dessa miséria. A mineração contribui muito para o bem-estar social. Alguém falou aí já que o percentual de terra ocupada pela mineração é mínima, enquanto o percentual de terra ocupado pela área do agronegócio é muito, 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 muito mais vezes. Então, nós precisamos dizer à população e ao governo o que é a mineração. Que nós estamos presentes no óculos da nossa coordenadora e nos meus óculos também. Está presente no nosso dente. Está presente na cadeira que nós estamos sentados. Está presente nos aparelhos que estão sendo usados para transmitir esse encontro. Ou seja, nós precisamos iniciar de imediato uma venda da mineração. Nós temos que ter orgulho da atividade que temos. Eu uso o tempo todo, estou aqui, que é a minha identificação de ser funcionário da CBPM. Eu boto isso quando saio de casa e só tiro quando eu retorno para casa de noite. Eu tenho orgulho disso. E acho que todos nós que estamos na mineração devemos ter orgulho disso. E, para isso, é preciso que a gente faça um grande esforço na venda dessa atividade, que é uma atividade sadia e produtiva. Eu acho que esse é um ponto que destoa um pouco do tema objeto da questão, que é o desenvolvimento da pesquisa, mas é importante que, nesse curto espaço de tempo, que não dá para trabalhar a pesquisa como um todo, já tivemos as boas informações aí de dois companheiros que trataram disso, nós precisamos tratar agora da imagem da mineração. Vamos tratar desses problemas. Não podemos continuar convivendo com a Agência Nacional de Mineração, que tem 7 fiscais para fiscalizarem a CEFEM em 50% dos municípios brasileiros. Isso é brincadeira. Obrigada pela abordagem complementar, doutor Tran. Acho que, embora o senhor tenha mencionado que ela destoa, mas acho que ela complementa, né? Uma das dificuldades que a gente tem. Eu vou precisar pedir que o senhor guarde os comentários finais, porque a gente precisa, temos só 25 minutos, que é o tempo exato destinado para os nossos debates, e a gente precisa ver, né, se já temos perguntas, questionamentos, ou como é que a gente vai abrir. Então, eu não estou vendo aqui no chat. Queria, então, agradecer a todos vocês pelas exposições. Eu acho que tivemos perfis e assuntos bem complementares. E eu queria ver aqui, eu não estou vendo ainda, pessoal, as perguntas que tenham sido enviadas. Aline.
Bom, eu queria então convidar, né, todos que acompanharam, que estão aqui online, que por favor nos enviem as perguntas. Caso já tenham sido enviadas, eu ainda não estou conseguindo visualizar aqui no chat. Tá, pequeno probleminha técnico aqui, a gente já vai resolver. Nós estamos lá na sala entre nós, Celeste, está aberto todo mundo. Eu estou um pouco confusa com relação a isso, né? A sala que, a princípio, acho que a gente não os vê, mas eles nos veem, pelo menos os últimos eventos foram assim, mas normalmente as perguntas vêm no chat. Vai estar ouvindo o que nós estamos falando? Está todo mundo falando isso? Tá, tem uma pergunta aqui. Então, vamos, enquanto a gente vê as outras aqui. Para o doutor Gilberto. O senhor mencionou, né, a iniciativa na sua apresentação, e eu também comentei quando apresentei, da plataforma, né, sobre a plataforma de produção de suporte, planejamento de pesquisa e produção mineral. Né? O senhor pode falar mais um pouquinho sobre ela? Como é que essa plataforma pode contribuir para o fomento da pesquisa mineral? Perfeito. Bom, conforme eu tinha dito, né, a plataforma tem por papel, fundamento principal, a integração de bases de conhecimento de várias naturezas, como geologia econômica, economia mineral, mercados, infraestruturas, né, aspectos sociais e socioambientais. Então, quer dizer, diferentes áreas de conhecimento, diferentes bases de dados, que são detidas por diferentes instituições, pretende a plataforma integrar essas várias bases de dados de tal maneira que facilitaria tremendamente a vida de qualquer usuário, um investidor, principalmente o pequeno investidor, né, a pequena empresa ou a média empresa, que geralmente são aquelas que mais padecem da dificuldade de acesso aos modernos meios de informação, né? Muitas vezes a busca de determinados conhecimentos para compor o planejamento de um projeto implica em bater cabeça em vários lugares, né, encontrando informações, às vezes, desencontradas ou incompatíveis entre si. Né? Então, ao contrário, se você dispõe de todas as informações sistematizadas, consistentes, né, e ordenadas, e mais do que isso, geoespacializadas, no mesmo ambiente, no mesmo hub de informação, isso realmente será um fator de estímulo, né, porque isso reduz custos, né, na perspectiva do investidor, seja ele pequeno, médio ou grande, né, e permite um planejamento mais afirmativo, um planejamento de prospecção, pesquisa e de produção mineral mais assertivo, né, reduzindo, portanto, não apenas custos, como também riscos. Né. Então, quer dizer, essa é a perspectiva fundamental de estimular investimentos com a redução de custos e de riscos. Né? Por último, eu gostaria de lembrar que na diversidade de usuários que nós estamos mencionando, nós estamos falando eu cito sempre esse exemplo, desde um pequeno prefeito de um município, digamos assim, de uma região bastante remota do país, né? Esse será tipicamente um usuário, queremos que ele seja um usuário tipo, né? Como também serão usuários os ministros de Minas e Energia, os gestores de políticas públicas, federais, estaduais, né? Como também serão usuários, gestores de grandes companhias, de major companies internacionais, né? Não importa, todos esses poderão ser usuários e encontrarão facilidades de navegação, de acesso às informações na plataforma. E no caso do pequeno, até do prefeito do interior, do município remoto, eu acrescentaria um ponto a mais, só para concluir, né, que isso também terá uma contribuição importantíssima, no sentido também daquele ponto que foi mencionado por um dos colegas, né, se mudar um pouco a comunicação da mineração no país, se mudar, né, a percepção que a mineração tem, que a sociedade tem em relação à mineração, muitas vezes uma percepção reativa, né? Então, quer dizer, se a plataforma também ajudar nesse sentido de abrir um espaço de mídia, um espaço de comunicação mais direta, né, com a sociedade, com a base da sociedade, quer dizer, os municípios mais remotos, as lideranças mais, digamos assim, simples, né, simplórias até, das pequenas comunidades, isso é que importa, porque isso vai ser um fator de mudança de percepção também. Né? Então, mais ou menos isso que eu queria a trazer como o papel da plataforma. Ok, muito interessante
perspectiva, temos boas perspectivas pela frente. Eu queria fazer uma conexão desse ponto, porque assim, a comunicação, o acesso à informação, sem dúvida nenhuma, é um dos elementos que geram um ambiente mais favorável. No entanto, para que a gente tenha dados para popular os sistemas e que a gente tenha informação, a gente tem enfrentado, como foi colocado tanto pelo Marcos Andréa quanto pelo João Luiz, uma certa dificuldade nos passos iniciais. Ainda há uma confusão muito grande por parte da maioria das pessoas que não fazem parte do setor entre o que é pesquisa mineral e o que é mineração propriamente dita, né? E aí, João, você comentou, você falou a questão dos licenciamentos. De fato, isso sem dúvida é algo que torna o processo mais moroso. Eu gostaria de pedir, né, pode ficar livre para qualquer um de vocês comentarem, além da questão do licenciamento, né, que tem um impacto muito, muito significativo, né, no tempo, né, quais são os outros fatores que a gente poderia apontar como sendo os principais vilões no tempo necessário? Não estou nem questionando a questão do financiamento, não, que é um outro ponto. Mas uma vez que a pesquisa começa, a gente tem uma série de entraves, o nosso tempo é muito longo. Além da questão ambiental, qual é o outro fator, na opinião de vocês? Você está no mudo, João. Marcos André, você quer começar, por favor? Não, fala aí, João, eu falo em seguida. Olha, eu acho que com relação na linha do tempo, lógico, não tem como fugir da questão do licenciamento, né? Você deixou clara o que é a mineração, o que vem a ser pesquisa mineral. Você faz a pesquisa mineral, você vai coletar amostras, você vai iniciar um trabalho, né? Então, a interferência, seja no meio ambiente, seja interferência numa localidade, comunidade, ela é mínima, você não tem uma quase interferência. E praticamente, as exigências são praticamente as mesmas quando você vai implantar ou abrir uma cava, ou fazer uma área, solicitar uma área para desmatamento para vamos dizer assim, para depósito de rejeitos, que é que valha, né? Então, esse é um fator que ele realmente é complicado, né? Ele é complexo e demanda tempo. Obviamente, outro fator também é a falta, às vezes, da clareza, né? Em alguns itens de regulação. Por exemplo, publicação de edital das áreas em disponibilidade, tem que ser claro, acessível, né? Tem que ter um regramento, né, bem claro. Garantia do direito minerário, né, ele ser garantido, né, enfim, em relação à legislação, em relação à segurança, né, jurídica, né, e se tiver a forma de dar celeridade também, Celeste, a digitalização dos processos de direito minerário da ANM. Você vai ter uma consulta mais rápida. Hoje, o mundo eletrônico, a comunicação é rápida, que não só quem está aqui no Brasil, como quem está fora, quer investir, que pode ter uma consulta, ter interesse, se associar alguém aqui. Então, teria que ter uma celeridade nessas informações, de digitalização dos processos, legislação ambiental, né? E, obviamente, acelerar também a questão da resolução junto à ANM, que eu passo até a palavra para o Marcos André, que é o Sistema Brasileiro de Recursos e Reserva, né? Isso tem que ser dado a celeridade, ser reconhecido para que nós tenhamos realmente uma validação, não só a nível Brasil, mas a nível mundial, né? E conversar com outras certificadoras existentes por aí, né, Marco? Acho que o Marco teria um pouco a falar desse tema, e até você, né, Celeste? Apesar de ser moderadora. Não, interessante, só que conectamos de novo com a questão da comunicação, o acesso e disponibilização da informação, né? Fechou o ciclo. Marcos, por gentileza. Então, eu acredito que sim, você tem várias camadas aí para serem transpostas, né, Celeste? Você tem todo um aspecto normativo, eu fiz questão de não entrar nesse detalhe, mas existe um trabalho de melhoria e aprimoramento normativo que ele vai ter que ser feito em algum momento. Tudo que permeia a nossa atividade, ou seja, a gente tem sempre que lembrar o valor do dinheiro no tempo. Então, não adianta. Eu já tive a infeliz oportunidade de ter 10, 11 projetos em carteira numa empresa júnior e ter que abrir mão, perder orçamento, porque o projeto está próximo de um assentamento e não existe uma decisão rápida com relação a trabalhar ou não trabalhar. O projeto está próximo de um açude e você não poder trabalhar. São pequenas questões normativas, sobreposições de autoridade para regular isso,
que também atrapalham no dia a dia, né? O grande, ele tem o seu caixa, ele tem entrada de caixa, ele tem receita operacional e ele vai operar. Mas o pequeno, e principalmente o pequeno não produtor, porque é uma figura de linguagem, né? A gente pode falar o pesquisador mineral, a empresa de pesquisa mineral, de exploração mineral, mas você vê que na Austrália, em muitos lugares, inclusive no Canadá é muito comum, é o não produtor, a Junior Company. Mas é isso, eu posso passar 20 anos do tempo de uma empresa e ela continuar como não produtora, não quer dizer que ela não faça dinheiro, que ela não tenha lucro, mas o ponto fundamental é que a gente tem um trabalho normativo grande para fazer, para poder justamente evitar essas pequenas armadilhas do dia a dia, né? Invasão, quer dizer, invasão de área, você está trabalhando. A gente sabe que o tema de ESG, assim, minha visão pessoal, claro, agora falando não como Marcos Adimbe e Marcos Empresa, eu já lido com isso há um bom tempo, e eu já tenho situações de denúncias de invasão, denúncias até de invasão garimpeira, e você vê, a autoridade vai correr atrás disso 2 anos depois. A gente que trabalha no Carajás, a gente que trabalha em determinadas regiões, eu tenho certeza que vários colegas já vivenciaram isso. Então, tem esse passo todo, de um lado normativo, regulatório, mas tem também colocar de fato esse regramento, né, que a gente possa ter um PQR, quem sabe em pouco tempo, que chegue e ateste esse projeto, ele tem valor, ele é interessante. Isso tem consequências para um monte de outras iniciativas, seja um projeto de uma pequena mineração, de uma cooperativa garimpeira, né, ou seja, um projeto até maior. Agora tem uma enxurrada de perguntas aqui, gente. Demorou um pouco a pegar o ritmo, mas agora vai ser até difícil. Então, vamos lá. Obrigada aos dois pelo comentário. Vamos lá. Pergunta de Marcelo Esteves Almeida. Já existe alguma iniciativa do IBRAM, junto ao governo, normatizar o financiamento da pesquisa mineral, usando como garantia os requerimentos alvarás de pesquisa? E aí ele pede para que nós abordemos sobre a consulta pública da ANM e amanhã o lançamento do painel da rede de financiamento mineral no programa da Exposibran às 9 horas. Quem quer comentar? Olha, sobre a lei, eu realmente não saberia dizer agora, mas a iniciativa de amanhã é totalmente meritória. Acho que são várias entidades muito colaborando e a simetria positiva totalmente. Assim, não vejo de outra maneira. É importante e fundamental para que a gente avance, né, como setor. Com relação ao IBRAM, eu sei que a BPM ela sempre foca, né, nesse assunto, ela dá um enfoque muito forte nesse assunto, buscando trazer modelos que já existem fora do Brasil. Então, nós podemos falar, tanto eu quanto o Marcos, fazemos parte da diretoria da DIMB, né? Então, a BPM, pela BPM nós podemos resolver, pelo IBRAM nós não teríamos como responder efetivamente, né? Mas eu imagino que sim, que o IBRAM também, e o IBRAM sempre está na linha de frente, colocando esses assuntos de forma que possa andar e possa ter uma legalização e um fomento, né? E eu acho interessante agora, até eu gostaria de comentar, que o secretário da NM, ele é ex-BNDES, né, que é o Pedro Paulo, que está na NM. Então, acho interessante, tive a oportunidade de conhecê-lo, conversar com ele, já debater quando ele estava no BNDES para buscar recursos para Geosol, para fazer desenvolvimento, né, de inovação. Então, eu acho que essa junção está caminhando. Então, respondendo a pergunta, né, que foi feita, ela está andando, mas essas políticas têm que se converger, seja ela da NM, seja ela das associações, dos institutos, das mineradoras e dos bancos de fomento. Elas têm que se convergir, né, para uma direção e realmente andar nesse caminho. Essa é a única forma que poderemos realmente dar celeridade e buscar recurso, né, e ter como garantia, né, os recursos, as reservas, ou mesmo os decretos, né, para se obter financiamentos e desenvolvimento de projetos minerais. Esse seria o caminho. De acordo. Queria pedir ao doutor Tram. Tem uma pergunta. Doutor Tram, tem uma pergunta aqui que eu acho que é direcionada ao senhor. Inicialmente, ele está parabenizando, né, os organizadores. Antônio Pedro, quem enviou a pergunta, os palestrantes e organizadores do evento, e perguntar ao senhor especificamente se acha viável
a substituição da PLG por um regime de aproveitamento voltado para os micro e pequenos mineradores que fosse mais verdadeiro, realístico e, verdadeiramente formalizado com acompanhamento técnico permanente. O garimpeiro, acho que converge com o que o senhor comentou, é uma peça cultural de ficção, que beneficia apenas atravessadores ilegais e marginais. Então, o comentário final, mas a pergunta básica é se o senhor acredita na substituição da PLG para um regime formal. O senhor está no mudo. Olha, eu acho que isso vai ser a necessidade futura. Nós temos que ter uma política sobre isso. Aquilo que eu disse no início, nós não podemos ter licença individual. Qual é a capacidade do indivíduo de estar tratando do meio ambiente? Nós temos que incentivar a atividade cooperativa. Eu acho que isso tem que andar. Agora, para isso andar, não adianta hoje a ANM estar fazendo anúncios de leilão de áreas que não foram feitas pesquisas. Faz um leilão. E aí a empresa vai se credenciar a entrar com os processos. E quem vai examinar os processos? A mesma estrutura da ANM, que eu tenho um processo lá, por exemplo, de 2017, aguardando vistoria da fiscalização. Tem outros aqui que posso citar, inclusive com um número. O que é que adianta eu leiloar a área se eu não tenho a estrutura funcionando para andar? Nós precisamos que, efetivamente, a nossa ANM tenha vida própria, como foi criada uma agência para isso. É preciso que os 7% que o governo pega da CEFEM seja pelo menos uma parte investida na ANM. Nós precisamos ter investimento nessa área para isso poder andar. Só assim, soluções como essas de garimpo e tudo mais, teremos soluções para buscar a solução e não ficarmos apenas tratando, sem ter a solução. Ok. Tem um outro comentário aqui, como a pergunta já foi respondida, eu vou só ler brevemente, porque a gente está a poucos minutos de encerrar o nosso painel. Então, o comentário é de que o garimpo é responsabilidade das autoridades governamentais, no sentido de eles serem, sim, os grandes responsáveis pela questão, tendo em vista que não existe nenhum incentivo, né, para eles se legalizarem. Então, aí sugere aqui alguns exemplos, uma legislação ambiental muito burocrática, que não educa, mas que afasta, favorecendo ainda mais essa não legalização. Né? Eu acho que, de certa forma, que pode ser feito, o senhor já respondeu. Acho que dá tempo de uma última pergunta, se a gente for bem breve, para a gente poder encerrar. A pergunta se já existe alguma iniciativa do IBRAM, junto ao governo, para normatizar o financiamento à pesquisa mineral, usando os direitos minerários como garantia, requerimentos e alvarás de pesquisa. Sim, a gente não tem nenhum representante aqui do IBRAM, né? Para quem é isso? Oi? Não, pergunta para qualquer um? Para qualquer um, não está direcionado a ninguém, acho que quem sentir a vontade. Se você me permitir um comentário bem geral e bem rápido sobre essa questão, e a questão mais abrangente, quer dizer, dos mecanismos de financiamento da pesquisa mineral, seja por concessão, utilização do direito mineral em garantia, seja captação de recursos via modelo flow through share canadense, enfim, são vários mecanismos previsíveis. Eu só queria dar uma nota muito ligeira, que no final dos anos 90, início dos anos 2000, portanto tem 20 anos, foi montado um projeto que vinha de uma discussão ampla, da qual participavam, inclusive, instituições como a Promin, como o próprio IBRAM. A Promin existia na época, uma Associação Brasileira de Profissionais de Mineração. Então, foi cunhada uma proposta
né, de um programa de mecanismos de estímulos a investimentos em mineração, com ênfase na pesquisa mineral, e chegou a ter um documento amplo que foi apoiado, inclusive, pela aquela Associação Brasileira das Empresas Estaduais, das Entidades Estaduais de Mineração, né, e também pelo IBRAM e pela Promin. Esse documento foi consubstanciado, né, e gerou uma minuta de lei. Essa minuta de lei foi absorvida pela Secretaria de Geologia e Mineração, né, e deu-se forma legal, chegou aí à Casa Civil. Em 2001 para 2002, esse documento estava um projeto de lei na Casa Civil para ser encaminhado ao Congresso Nacional. Quer dizer, é um estudo que certamente está muito defasado, teria que ser... mas eu queria dizer que foi uma experiência muito marcante, porque envolveu uma série de atores, foi uma experiência muito representativa, né, e muito apoiada por vários atores, e eu diria que talvez rever esse estudo, que está possivelmente lá, deve estar disponível na Secretaria de Geologia e Mineração ainda, né, rever esse estudo, atualizando, né, quem sabe, porque já tem ali um framework, já tem toda uma estrutura montada, né. Então, quer dizer, eu gostaria, em colaboração com essa discussão sobre os mecanismos de investimento, eu gostaria de trazer à baila essa lembrança, tá? Essa referência. Era isso. Interessante, mais uma referência aliada àquelas que, né, o Marco comentou, o João Luiz também, das referências externas que a gente tem funcionado, né? Alguém quer comentar só? A gente tem 2 minutinhos antes de encerrar sobre a questão da formalização do financiamento usando o direito minerário como garantia? Você ia comentar alguma coisa, Marco? Ou não? Eu? Eu achei que você ia comentar naquela hora e o Gilberto pediu a palavra. Eu ia só comentar que a gente está muito preocupado como política mineral, ok, política de fomento, você poder ser permitido dar o direito mineral em qualquer uma das suas fases como garantia. Agora, o financiamento é essencialmente uma atividade entre privados. Se eu tenho o meu botequim, a minha empresa de mineração, e quero dar o meu projeto como garantia, como colateral para conseguir um financiamento, para fazer uma campanha de sondagem, é uma relação entre partes privadas. Eu acho que, essencialmente, aí a gente precisa da regulação, da boa política de fomento, mas o ato em si ele vai ser um ato entre uma empresa, de qualquer tamanho que seja, e uma outra empresa, uma outra entidade financeira que esteja disposta a financiar aquele risco. Era esse comentário que eu queria fazer. Eu queria acrescentar assim, que o IBRAM ele tem, sim, né, tentado movimentar esse tema. Isso é um assunto recorrente, antigo, mas isso precisa de envolvimento de várias entidades, né? Não é algo que creio que esteja único e exclusivamente ao alcance, apesar da pergunta ter sido direcionada. E não pode o interessante. Uma atividade entre, como ele colocou, entre uma empresa e um sistema financeiro. Isso tem que ser mais organizado, mais oficializado, para permitir, inclusive, que os bancos oficiais, que o governo tenha linha de crédito para fazer esses financiamentos. Isso não pode ser apenas uma discussão entre o gerente e o seu cliente. Eu acho que é uma discussão maior, até porque os investimentos em mineração, em pesquisa, são muito maiores. E a grande maioria das pesquisas terminam em nada. Então, se nós queremos ter um país utilizando o seu subsolo para gerar renda, para gerar salário, gerar sobrevivência para as pessoas, é preciso que o governo também incentive isso. Nós somos hoje, a CBPM, a única empresa estadual nos nossos 27 estados com atividade mineral. Vamos fazer para o ano 50 anos. E as outras? Pararam? Não. Faltaram condições para isso. Exatamente. Eu gostaria só de fazer um comentário. Obrigada, doutor Trump, por favor, João. E é o último para a gente poder encerrar, okay. Tá? Infelizmente. Em relação a essa questão de dar o direito como garantia, tem que ser realmente algo que tenha pelo menos a habilitação de recursos na reserva. Senão, daqui a pouco aparecer uma vara de pesquisa, ou qualquer licença, né, Marco? Ou uma licença de palavra aí, não dá garantia. Então, isso tem que ficar bem claro para que o setor não venha a ser penalizado por más práticas que já ocorrem aí no garimpo. Então, isso tem que ficar bem claro. Então, para se fazer isso, tem que ter um regramento claro, um regramento que seja
autofiscalizado, né? E, obviamente, que seja validado, né? Por um profissional que tenha capacidade para isso. É só esse comentário final. Música para os meus ouvidos, né? A toda Eu geologia. acho que acho que a questão dessa normatização é super importante, né? A padronização é algo crítico. Por favor. Me permite só desculpa, aproveitar o momento. Nós faremos amanhã tem uma live da Geosol às 8h30 que vai falar sobre inovação em sondagem, e esse trabalho foi feito inclusive com recurso obtido pelo BNDES, né? Quando o Pedro estava lá. Então amanhã às 8h30 no IBRAM, tá bom? Aproveitar, desculpa só fazer Não, essa... Tá tranquilo para propaganda. Obrigado. Pessoal, o nosso tempo chegou ao fim. Tinham ainda muitas perguntas aqui, mas mais ou menos eu tentei buscar as que eram do mesmo tema. Tinha outra aqui perguntando sobre o mesmo sistema que o senhor já comentou, doutor Carlos, a plataforma. Então, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. O assunto, como foi dito no início, é muito vasto, poderíamos ficar aqui horas falando sobre o assunto, mas acho que a diversidade dos perfis de vocês foi muito interessante para a discussão. Quero agradecer a todo mundo que enviou pergunta, que enviou questionamento. Aqueles que a gente não conseguiu responder em tempo, eu peço desculpas. E também eu queria avisar que essa gravação vai ficar disponível, tá? Depois no site do evento. Então, agradecer a todos e, infelizmente, a gente precisa encerrar aqui no horário. Uma ótima tarde. Obrigado. Para todos. Obrigado, nós temos... Obrigado a todos, obrigado aí, todos. Obrigado, IBRAM, pelo convite. Muito obrigada, IBRAM.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.